Ana estava em choque. A morte de sua mãe, um evento que deveria ter unido a família, trouxe à tona um conflito profundo. Roberto, seu padrasto, havia se casado com sua mãe há anos, mas a relação deles sempre foi um tanto distante. Após a morte da mãe, a convivência entre Ana e Roberto tornou-se insustentável. Com a chegada de Luísa, a nova esposa de Roberto, tudo que Ana conhecia começou a desmoronar. Luísa, que não tinha laços com Ana, decidiu que não havia mais lugar para ela ali, com frieza, exigiu que a jovem deixasse a casa. Sentindo-se desolada e desamparada, Ana não sabia para onde ir. Ela era uma jovem de 22 anos, recém-formada, sem recursos financeiros e sem a mãe para apoiá-la. Com lágrimas nos olhos, despediu-se da casa que sempre foi seu lar. Sem opções, aceitou a oferta de sua amiga Clara, que ofereceu um pequeno espaço em seu apartamento. A mudança trouxe um alívio temporário, mas Ana ainda lutava com a dor da perda. Os primeiros dias no apartamento de Clara foram marcados por uma mistura de gratidão e tristeza. Clara, sempre solidária, tentou fazer com que Ana se sentisse em casa, mas a saudade da mãe e a angústia de ser expulsa ainda consumiam. Ana passava horas lembrando-se das risadas e dos momentos felizes vividos naquela casa. A cada canto do apartamento de Clara, ela via lembranças de sua antiga vida e isso a entristecia. Com o tempo, Ana começou a se recompor. Conversas com Clara ajudaram-na a perceber que a vida poderia continuar. Decidida a buscar um novo propósito, Ana recordou-se de sua tia, Dona Lúcia, irmã de sua mãe. Elas não se viam há anos, mas Ana sentia que essa visita poderia trazer um novo significado à sua vida e à sua história. Com o apoio de Clara, que a incentivava a buscar essa conexão familiar, Ana fez as malas e partiu em direção ao interior do Paraná, onde sua tia morava. A viagem era longa, mas a expectativa de reencontrar Dona Lúcia trouxe um brilho de esperança a Ana. Ela sabia que essa jornada poderia ser o início de um novo capítulo em sua vida. Ao chegar à pequena cidade onde Dona Lúcia morava, Ana sentiu uma onda de nostalgia. A simplicidade do lugar e o calor humano dos habitantes eram um bálsamo para seu coração machucado. Logo que chegou, foi recebida com abraços calorosos e sorrisos de sua tia, que parecia tão feliz em vê-la. Ana sempre teve um apreço muito grande por Dona Lúcia, e a visita trouxe um conforto inesperado. Durante os primeiros dias na casa da tia, Ana se permitiu relaxar e reviver memórias de sua infância. Dona Lúcia contava histórias de sua mãe, repletas de risadas e carinho. Essas lembranças eram um lembrete do amor que sempre existiu em sua família, mesmo em meio a dificuldades. Ana se sentia grata por ter alguém que entendesse sua dor e a acolhesse sem julgamentos. Certa tarde, enquanto tomavam chá na varanda, Ana decidiu abrir seu coração. Contou à tia sobre a morte da mãe e a maneira como Luísa a expulsou de casa. O olhar de Dona Lúcia se tornou sério, e a preocupação estava estampada em seu rosto. Sinto muito, minha querida, disse ela. Isso é uma grande injustiça, completou, apertando a mão de Ana. Após ouvir a história de Ana, Dona Lúcia fez uma revelação surpreendente. Ana, disse ela, sua mãe sempre foi muito cuidadosa com a casa. Estou quase certa de que ela fez um testamento, registrado em cartório, deixando a propriedade para você, caso algo acontecesse com ela. As palavras da tia ressoaram na mente de Ana, provocando nela uma onda de esperança e determinação. Dona Lúcia sugeriu que elas fossem ao cartório local para buscar uma cópia do testamento. Ana mal podia acreditar no que ouvia. Essa notícia poderia mudar tudo. Se o testamento realmente existisse, Luísa não teria direito sobre a casa. A possibilidade de recuperar seu lar, de voltar para a Rua das Flores e honrar a memória de sua mãe, acendeu uma chama de esperança dentro dela. Nos dias que se seguiram, Ana e Dona Lúcia fizeram os preparativos para a visita ao cartório. Ana estava ansiosa, mas também ciente de que essa poderia ser a chave para retomar sua vida. A viagem ao interior havia se transformado em uma busca por justiça, e ela estava determinada a fazer o que fosse necessário para assegurar seu direito à herança. Finalmente, o dia da visita ao cartório chegou. Ana estava nervosa, mas também cheia de expectativa.
Dona Lúcia se ofereceu a ir com ela ao cartório, e enquanto caminhavam, Ana sentia um misto de ansiedade e esperança. A ideia de que a casa ainda poderia ser dela incentivava a seguir em frente, mesmo diante de todas as adversidades. Ao chegarem ao cartório, a atmosfera estava carregada de expectativa. Ana e Dona Lúcia aguardaram enquanto o atendente procurava os registros. A cada minuto que passava, o coração de Ana batia mais forte. O que aconteceria se o testamento não existisse? E se tudo o que Dona Lúcia dissera fosse apenas um sonho? Após alguns momentos que pareceram eternos, o atendente voltou com o documento. Ana pegou o papel e, com as mãos trêmulas, leu as palavras que mudariam sua vida para sempre. O testamento confirmava que a casa na Rua das Flores era dela, a única herdeira legítima. A sensação de vitória e alívio inundou Ana. As lágrimas brotaram em seus olhos, e ela mal conseguiu conter a emoção. Com o testamento em mãos, Ana e Dona Lúcia voltaram para o apartamento de Clara. A notícia trouxe uma nova luz à vida de Ana, que agora sentia que estava a um passo de recuperar seu lar. Ela começou a planejar seu retorno à casa e a forma como abordaria Luísa e Roberto. A ideia de enfrentar a madrasta e seu pai agora parecia um desafio possível. Nos dias seguintes, Ana se preparou mentalmente para a batalha que estava por vir. Com o apoio de Dona Lúcia e Clara, ela se sentia mais forte. As lembranças da mãe a motivavam a lutar pelo que era dela. No entanto, o nervosismo e a incerteza ainda pairavam sobre ela. Como Luísa reagiria? E Roberto, seu padrasto, estaria do lado da madrasta ou da filha? Determinada a enfrentar a nova família, Ana decidiu que era hora de voltar para a Rua das Flores. A jornada de volta seria um marco na sua vida. Ela sabia que precisava ser forte, que estava prestes a reivindicar não apenas uma casa, mas também um legado de amor que sua mãe deixara. A viagem de volta para a Rua das Flores estava carregada de emoções. Ana olhava pela janela do ônibus, observando a paisagem mudar à medida que se aproximava de casa. A ansiedade crescia a cada quilômetro, mas também havia uma sensação de determinação que a impulsionava. Ao desembarcar, o cheiro familiar da rua trouxe lembranças instantâneas de momentos felizes com sua mãe. Quando Ana chegou à porta da casa, hesitou por um momento. A lembrança do que havia acontecido a fez sentir-se vulnerável, mas o testamento que carregava no bolso a lembrou de que ela tinha um direito legítimo ali. Com um suspiro profundo, ela bateu na porta, seu coração acelerando. O som ecoou no silêncio da casa. Roberto abriu a porta, surpreso ao ver Ana. O olhar dele era uma mistura de confusão e preocupação. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, seu tom incerto. Ana, tomando coragem, respondeu, eu vim buscar o que é meu. O testamento da mamãe diz que a casa é minha. Nesse momento, Luísa apareceu, e a expressão dela era de desdém. Você não tem o direito de estar aqui, disse ela, com um sorriso sarcástico. Essa casa agora é minha e do seu pai. Ana sentiu a raiva fervendo dentro dela, mas manteve a compostura. A casa não é sua. Minha mãe deixou tudo para mim, e eu tenho o testamento para provar, respondeu Ana com firmeza. A tensão no ar era palpável. Luísa tentou desqualificar Ana, argumentando que ela não tinha o direito de permanecer na casa, mas Ana estava decidida a não se deixar intimidar. Isso não é apenas sobre a casa. É sobre a memória da minha mãe e o que ela deixou para mim. O diálogo se tornou um impasse, com cada um defendendo suas posições. Ana estava determinada a proteger a herança de sua mãe, mas o estado de Luísa e a fragilidade de Roberto tornavam a situação ainda mais complicada. A dúvida começou a surgir em sua mente. Luísa realmente merecia sofrer ainda mais? Ou já estava pagando por suas ações? Ana se viu em um dilema moral. O desejo de justiça e a necessidade de proteger a memória de sua mãe estavam em conflito com a nova realidade que enfrentava. Luísa estava lutando contra uma doença devastadora, e Ana se questionava. Seria correto aproveitar-se da vulnerabilidade dela? A visão de Luísa, debilitada e sem forças, fazia o coração de Ana apertar. A mulher que a havia expulsado da casa agora estava em uma batalha por sua vida.
Ana lembrava-se das vezes em que Luísa havia sido cruel, mas agora ela via uma mulher humana, fragilizada pelas circunstâncias da vida. A situação financeira de Roberto era precária, e a casa, antes um símbolo de segurança, agora estava se tornando um peso em suas vidas. Ana começou a entender que, embora Luísa tivesse sido injusta, a doença e as dificuldades financeiras estavam moldando uma nova dinâmica. Antes uma inimiga, Luísa era agora alguém que estava sofrendo, e isso afetava não apenas ela, mas toda a família. Enquanto os dias passavam, Ana começou a visitar Luísa e Roberto regularmente, ajudando com tarefas simples e oferecendo apoio. As visitas eram difíceis, mas Ana percebeu que mesmo em meio à dor, havia espaço para empatia. Luísa começou a se abrir sobre sua vida, suas escolhas e como a doença a transformou. Ana, ouvindo as confissões da madrasta, começou a questionar suas próprias reações e sentimentos. Eu não sabia que estava tão mal, disse Ana em uma visita, com o coração pesado. Luísa olhou, suas expressões mudando de desdém para uma tristeza profunda. Eu nunca quis que você sofresse. Eu só estava tão consumida pelo medo e pela insegurança que não sabia como lidar com a situação. Essas conversas começaram a construir uma ponte entre elas, mas o dilema permanecia. Ana se sentia dividida entre querer proteger o legado de sua mãe e a necessidade de agir com compaixão em relação à mulher que agora estava lutando pela vida. O que eu devo fazer? Ana se perguntava em silêncio. A luta interna era exaustiva, e a linha entre justiça e misericórdia se tornava cada vez mais tênue. Com o apoio de Dona Lúcia e Clara, Ana decidiu que precisava de um plano que não apenas levasse em conta a recuperação de Luísa, mas também respeitasse a memória de sua mãe. Ela conversou com Dona Lúcia sobre suas preocupações, buscando uma solução que pudesse beneficiar todos os envolvidos. A tia, com sua sabedoria, sugeriu que Ana propusesse uma forma de dividir a casa, garantindo que Luísa tivesse um lugar seguro enquanto Ana reivindicava seu direito. Talvez isso possa funcionar, ponderou Ana, pensando na possibilidade de um acordo que permitisse a todos viverem em paz. Eu só quero que todos tenham um futuro. A casa deve ser um lar, não um campo de batalha. Ana, decidida a encontrar uma solução que beneficiasse a todos, preparou uma proposta que refletia suas intenções de equilíbrio. Ela queria garantir que Luísa tivesse acesso a cuidados médicos e, ao mesmo tempo, que a casa fosse mantida como um lar para todos. Em uma reunião familiar, Ana decidiu compartilhar sua ideia. Eu quero que Luísa tenha acesso ao tratamento médico que precisa. Se vocês aceitarem a minha ajuda, posso colaborar para que a casa seja um espaço seguro para todos nós, disse Ana, olhando diretamente para Roberto e Luísa. O olhar deles era de incredulidade, mas havia também uma centelha de esperança. Você está falando sério? Depois de tudo o que aconteceu? Questionou Roberto. A expressão de Luísa era uma mistura de gratidão e confusão. Por que você faria isso por mim? Perguntou, sua voz trêmula. Ana respirou fundo, sentindo a responsabilidade de suas palavras. Porque eu não quero que ninguém sofra mais. Eu sei que a vida é complicada e cheia de desafios. Quero que a casa permaneça em nossa família. E isso é mais importante do que ressentimentos antigos. A proposta de Ana foi recebida com um silêncio tenso. Luísa olhou para Roberto, que parecia profundamente abalado. Isso é um gesto admirável, ele disse. Mas você tem certeza se isso é o que você realmente deseja? Ana olhou para ele, percebendo a fragilidade da situação. Eu só quero que todos nós possamos ter um lar. Luísa, você também precisa de ajuda. Se conseguirmos encontrar uma forma de viver juntos, talvez possamos curar as feridas do passado. O clima na sala começou a mudar. Luísa, emocionada, finalmente falou. Eu não mereço sua bondade, mas, se você estiver disposta a me ajudar, eu aceito. Não quero que a doença me definha. Quero aproveitar o tempo que me resta com dignidade. Ana sentiu que essa conversa estava abrindo um caminho para uma nova relação. Havia um reconhecimento mútuo do sofrimento, e, ao mesmo tempo, uma disposição para mudar. Vamos trabalhar juntos para que a casa seja um lugar de cura e amor, e não de dor, sugeriu Ana.
Com essa nova perspectiva, a tensão começou a se dissipar. O diálogo que antes era cheio de acusações, agora estava se transformando em uma conversa sobre reconciliação e esperança. A proposta de Ana abriu a porta para um novo começo. Com a proposta aceita, Ana começou a trabalhar em um plano que beneficiasse a todos. Ela organizou reuniões regulares com Luísa e Roberto para discutir as necessidades de tratamento e a manutenção da casa. A dinâmica familiar começou a mudar, e Ana percebeu que estava formando um novo tipo de família. As visitas de Ana à casa se tornaram frequentes, e ela começou a se sentir em casa novamente. Juntamente com Luísa, começou a redecorar os ambientes e a transformar a casa em um lar acolhedor. Essa colaboração trouxe um novo espírito à casa e ajudou a curar feridas antigas. Durante um desses dias, enquanto organizavam o jardim, Luísa abriu-se sobre suas inseguranças e a relação com Ana. Eu sempre tive medo de não ser boa o suficiente, não só como esposa, mas também como pessoa. Sua presença me faz perceber que eu estava errada em te tratar tão mal, completou. A fragilidade de Luísa fez ver a madrasta sob uma nova luz. A vida é complicada para todos nós. Ninguém é perfeito, e todos cometemos erros. Eu só quero que possamos seguir em frente, respondeu Ana, sentindo um vínculo se formando entre elas. Roberto, testemunhando a evolução da relação, começou a abrir-se mais. As conversas entre pai e filha tornaram-se mais frequentes, e Ana percebeu que mesmo que sua história juntos fosse marcada por desafios, havia espaço para perdão e reconciliação. O apoio de Dona Lúcia foi fundamental durante esse processo. Ela, não só ajudava financeiramente, como também a visitava regularmente trazendo conselhos e palavras de sabedoria. Ana percebeu que com o tempo, estava não apenas reconstruindo seu relacionamento com Luísa, mas também reconectando-se com suas próprias raízes e identidade. Enquanto o clima na casa melhorava, Ana sentia que estava se preparando para uma nova etapa de sua vida. O caminho à frente não seria fácil, mas a capacidade de amar e perdoar estava moldando uma nova realidade para todos. Com o tempo, a casa na Rua das Flores tornou-se um espaço de cura e renovação. Ana organizou encontros familiares, onde todos se reuniam para apoiar Luísa em sua recuperação. A comunidade também se mobilizou, trazendo alimentos e conforto para a nova família, e Ana sentiu que a vida estava lentamente voltando ao normal. Os desafios não desapareceram, mas agora eram enfrentados juntos. Ana decidiu que queria fazer algo mais significativo com sua vida. Inspirada pela luta de Luísa, começou a estudar aconselhamento e apoio emocional, com a intenção de ajudar outras pessoas que enfrentavam dificuldades similares. A jornada de Ana não foi fácil, mas ela aprendeu a importância de ser gentil consigo mesma e com os outros. O perdão e a compreensão tornaram-se suas melhores ferramentas. Ao olhar para o futuro, Ana viu um caminho repleto de possibilidades. A casa, agora vibrante e acolhedora, simbolizava sua jornada de superação e renovação. Enquanto o sol se punha na Rua das Flores, Ana sentiu uma sensação de paz e realização. Ela havia enfrentado adversidades, mas também havia encontrado um novo propósito em sua vida. Com um sorriso no rosto, Ana sabia que estava em casa. A vida agora prometia um futuro luminoso, e ela estava pronta para abraçá-lo. A casa, que um dia foi palco de dor e divisão, agora se tornava um símbolo de amor e renovação.